basicamente, assim, com relação a bandas do cenário noise grind, grindcore, death metal, eu vou citar algumas, né, que eu acho que assim tem uma relevância muito grande, né? Uma delas é essa que está aqui no boné, o Teste. Os caras rodam o Brasil inteiro, o mundo inteiro. É um duo, basicamente grind death. Tem essa outra banda aqui, que é daqui, Aforismo, que eles fazem uma mistura de death metal com crunchcore, né? Que a galera hoje chama de death crush. Eles são assim bem atuantes, eles sempre estão tocando, estão gravando, estão viajando, produzindo mechan, então assim, estão fazendo, lendo mesmo naquela cartilha Faça Você Mesmo. Com relação ao noisecore, tem uma banda que inclusive vai ter show semana que vem, né? Melhor falar a data, dia 27 de janeiro, que é o TAP, que é uma banda do ex-baixista do Red Hunter, Zubert. Ele é um duo também, só guitarra e bateria. Que aí, velho, vai puxando, né? O Daniel, que é o batera do TAP, ele toca no Leprovó, que é a banda que Zubert toca baixo também. Quando ele saiu do Red Hunter, ele já tinha esse projeto e ele intensificou. É isso, entendeu? Assim, aqui tem... eu desconheço, assim, essa questão noisecore aqui na Bahia, posso estar sendo leviano, de repente até falta de conhecimento. Mas tem o TAP, como citei, o Aplastar, né, que tá meio que parado, mas lançaram vários materiais muito foda, né? E aí tem Necrof, que é a galera que toca death metal. E aí vem a galera mais, vamos dizer assim, não é mais nova, né? Mas que já tem 10 anos ou mais. Tem a Tora também, que eu toco bateria, né? Que é uma pegada mais hardcore, noise, grind, né? Que a gente tenta resgatar essa questão de bandas antigas. A gente toca cover do Trucidator e a gente também tem essa necessidade de resgatar, né, a questão do punk, do noise brasileiro. A gente tem coisas autorais e também tem esse resgate mesmo de tocar outras coisas, né? Para poder a galera ficar sabendo do que existe, né? Há 3 anos eu me mudei, 3 anos e meio eu me mudei aqui para o sul, para a terra do Necrobot, né? Assim dizendo. E conheci o Cristiano, já me correspondia pelo Facebook com o Cristiano, fui na casa dele, mas eu cheguei na época da pandemia, então a gente não teve muito contato, até porque ele mora um pouco longe. E procurei um monte de gente para montar a banda e acabei não conseguindo. E esse ano eu conheci o Felipe, né? Que era da Ósculos Obscenos, uma banda de black metal. Aí a gente entrou em contato, eu falei com ele que não queria tocar black metal, que o meu negócio é grindcore, até um death grind e tal, seria bom. Ele, eu também não quero tocar black metal. E aí a gente acabou montando a banda. E eu conheci o pessoal do Sengaia também, né? Que é com o Cristiano, que é da Necrobot. E aí eu conheci o resto da banda e falei com o Hudson, que é o guitarrista. Eu disse, cara, vamos montar uma banda paralela. E ele, não tenho tempo, isso aqui, mas o Argemiro tá procurando um baterista. Aí entrei em contato com o Argemiro, que é o guitarrista da Necrobot, e a gente montou a banda. Ficou só eu e ele conversando, ele fazendo as guitarras, eu fazia a bateria aqui no computador mesmo e tal. Até a gente conseguir algumas coisas e a banda foi formando, né? E aí ele resolveu juntar o Tovar com o Argemiro, né? Podemos dizer até que somos dois ícones. Lá no Nordeste, assim, no grindcore, assim, ativo no grindcore, eu sou o único sobrevivente, né? Da época, né? E o Argemiro tem a fama dele lá do Necrobot. Então a gente juntou o Tó com o Tovar e o Argemiro lançou o Toar. E o Felipe chamou o Cleverson na outra banda, que se chama Enfermos. Já é mais puxado pro Death Grind, né? Splater e tal. Atualmente eu toco numa banda de gore grind chamada Crotch Hot. A gente tem alguns materiais gravados, temos materiais digitais também. Quem quiser conhecer a gente está no Facebook,
Instagram, Bandcamp, and Spotify. É só procurar lá por Crotch Hot, que eu acho que você vai encontrar. E é isso aí, fiquem à vontade para escutar, para entrar em contato. A gente está aberto aí para dividir material, fazer troca, fazer entrevista. É isso aí, só entrar em contato com a gente, beleza? É importante a gente estar colocando, né, que a cena tá aí se mantendo, né, nessa resistência, né, bandas como Industrial, Nord, Confusion, né, bandas que estão há 30 anos aí mantendo a resistência, aí, tentando na luta no underground, não só tocando como organizando festivais, mas tem que destacar que o que faz a cena andar e se manter é o que? É a renovação, né? É ter bandas novas, público novo e queira ou não queira, isso é o que mais importa no sentido de deixar a cena fluir e ir pra frente. Então a gente tem muitas bandas aí que a gente pode tá pensando aqui que estão aí nessa resistência também junto com a gente, estão um pouco mais novas, mas estão aí, né? Tipo, o pessoal do PSG, né? Do Poluição Sonora Gratuita, do Expurgo, Imundice, Tacoma, né? O pessoal do Bolor também, Bolor. Aberração também, do Drake, que é gente finíssima também. Chavaiser. O pessoal do Baga lá no Rio. Tem bastante galera aí. Óbito, né? O Óbito, exatamente. Na verdade, daria pra fazer uma lista com extensa de bandas assim, mais novas que estão aí na resistência, que estão fazendo essa renovação e com a internet, enfim, com o advento da informação da internet, essa divulgação é boa porque atinge muitas pessoas que escutam, se interessam e vão atrás de material, vão atrás das bandas, tanto bandas antigas, como no nosso caso, como bandas novas. Então é muito importante essa renovação e manter o underground vivo, juntando, né, todas as gerações para durar durante décadas e décadas e décadas, né? A cena nacional do Green Noise persiste até hoje, cena brasileira. Foi muito forte e é muito forte. Entretanto, eu vejo um grande abismo entre o que fazíamos na época e o que é feito hoje. As coisas mudaram, essas mídias digitais, essa globalização mudou bastante coisa. Pode parecer que o que fazíamos na época hoje seria ultrapassado, mas sinceramente eu prefiro o que foi feito naquela época. Mesmo sendo diferente o que é feito hoje em termos de divulgação, até mesmo ideologia, a gente era mais radical, mais fechado. Hoje em dia eles não são tanto assim. Embora existem algumas bandas novas que ainda sigam a ideologia antiga, a maioria delas evoluiu com o tempo. Eu não que seja contra. Para mim realmente não importa. Eu acredito no que eu fiz e eu faria daquele jeito tudo de novo até hoje. Mas aqui a cena persiste, ótimo, que se assim seja. 1990 era radicalismo total. Você recebia uma tape e nela vinha escrito: não divulgue para poser, anti-lucro, anticapitalismo, e gostaria sim que fosse divulgado para poucos, né? Mas hoje, com a internet, todo mundo tem acesso e qualquer um vai lá e adquire material fudido. É lamentável, mas é isso aí o que acontece nos dias de hoje. A internet ficou boa para você trocar ideia com seu amigo de longe, porque antigamente você mandava a carta, esperava 1, 2 meses para receber de volta, né, a resposta, né? E agora esse negócio de você fazer o som da sua banda e colocar na plataforma digital, eu não curto não. Prefiro mais material físico. Tipo assim também você fazer a capa pra sua banda também, a capa do CD, ficou bom pra caramba. Mas esse negócio de plataforma não é comigo não. Atualmente, né, com o avanço da tecnologia das redes sociais, isso se perdeu um pouco, sabe? Porque
Não que não exista cena, não existam pessoas mais novas que estejam fazendo uma cena, mas eu vejo que muitas vezes se restringe a um movimento de internet, sabe? Não se faz questão de viver uma cena, né, como antes, sabe? Tipo, quem viveu sabe, né? Tipo, porra, você, caraca, se corresponder com uma pessoa lá dos Estados Unidos ou do Japão, sei lá, e passar meses esperando pra chegar, pra você poder ouvir a fita, sabe? Cara, isso é muito genial, é muito massa, sabe? Faz com que a gente tenha realmente algo massa a viver e a batalhar, sabe, na música. Eu acho que quando se restringe a internet, a download, a mensagem, a tudo isso, isso não é verdadeiro, não fica real, não fica consistente, sabe? É porque o que fica pra mim não é o material, a troca. O que fica pra mim é a vivência, sabe? O que fica pra mim é a amizade. Se a gente trocou fita, se a gente não trocou, ou se a gente brigou, sei lá, foda-se. Sabe? É relação. Sabe? Eu não tô interessado em sabe? Pra mim, viver a música é isso. Viver a música é eu poder, cara, como já aconteceu, de poder chegar em Porto Alegre pra tocar com o pessoal que me correspondia por carta, por CD, por fita, e a gente ter um momento, e sei lá, eu ir pra uma cidade, poder ficar na casa de um brother e sair pra tomar uma cerveja e fazer evento, sabe? O que fica é isso, sabe? Tipo, fita mofa, CD quebra, vinil quebra. Sabe, se a cena for realmente se restringir a isso, a um velho saudosismo mofado, que se foda, isso não tem sentido pra mim. Com relação à questão da internet, eu acho que tem uns pontos positivos, uns pontos negativos, né? Eu acho que facilitou a produção, facilitou a comunicação, a produção, né? Hoje você pode gravar um material na sua casa, né? Com pouca aparelhagem e ter uma certa qualidade. Mas de alguma forma massificou, né? Tem muita coisa na internet, né? Muita produção, e eu particularmente não consigo dar conta de ouvir tudo, escutar tudo, né? Eu escuto muita coisa na internet, assim, mas eu não consigo ficar preso, parado, é muita coisa, eu ainda sou bem analógico, prefiro os materiais físicos ainda, né? Toda hora tem alguma coisa sendo lançada na internet, sendo produzida. Mas eu ainda mantenho, por exemplo, o Depressive, eu mantenho o Bandcamp, né, com algumas produções, mas eu ainda prefiro material físico, ainda tenho aquele afeto, né, de pegar material físico, o encarte, a arte, tudo ali, né. Mas eu não sou totalmente contra a internet. Eu gosto de escutar música, às vezes, no celular, quando eu estou viajando, quando eu estou indo para trabalhar. Isso facilita um pouco as coisas, né? A evolução de tudo, acho que tem um lado bom e um lado ruim, né? Você tem que pensar sempre do lado bom da coisa, de divulgação, de propagação, ficou muito mais fácil, né? Hoje você usa as redes sociais, você põe a tua música, você põe as suas fotos, você grava a tua entrevista, por exemplo, e é divulgado através disso. E é propagação, né? Do modo diferente, mas é uma propagação mais aberta, né? Você pega os métodos de gravação mesmo, lá atrás, com aquele radinho, punha a fitinha lá e pá, ficava doido, achava a coisa mais. Depois que você saiu ouvir, fala, pô, que legal, hoje é tudo mais fácil, né? Eu particularmente nunca gostei desse método de gravar separado, eu acho que tá tudo junto. Nessa parte eu sempre gostei de gravar as coisas ao vivo, mas tem lá, cara sozinho, por exemplo, faz uma banda. Mas também tem aquele negócio que o físico cada dia morre mais, né? Cada dia menos pessoas vão ter importância do lado de uma fitinha, do CDzinho, do vinil. Vai limitando isso aí, né? Tem um lado bom e ruim da história, né? Mas espero que seja bom para propagar, no caso, a antimúsica, o antissistema. Atualmente, tanto para gravar, assim como para organizar, idealizar shows, gigs e festivais, eu penso que seja muito mais acessível. Inclusive do ponto de vista de termos técnicos
especializados para cobrar por tais serviços. Tanto que a imensidão de lançamentos e de eventos que ocorrem nos dias atuais é infinitamente maior e incomparável aos primórdios da década de 90, onde nós vivenciamos um faça você mesmo muito precário e árduo, diga-se de passagem. Em relação à internet, eu acho bom, hoje em dia é bom, né? Mas a pessoa não vai ficar só atrás da telinha, né? Só pegando música na internet, não participa, não, entendeu? Troca ideia com as pessoas, não é nada isso aí, né? Então, porque aquele tempo ele tem que viajar para comprar um disco, para pegar uma fita, tem que pegar um ônibus e ir atrás da fita, né? Eu o dia inteiro, eu voltava de tarde com algumas coisas, mas, sei lá, eu acho que a internet ajuda muito, sim, é bom, facilita também. A evolução que antigamente era tudo muito difícil, até para você gravar, para você conseguir fazer alguma coisa era muito difícil mesmo. Hoje cada esquina tem um estúdio, a evolução tanto musical, como assim posso dizer, a evolução estrutural, a evolução de gravação, e tudo que você for pensar evoluiu 1000%. Dos anos 80, que começou o movimento Noisecore, bem dizendo, no Brasil, até hoje. Eu também vejo com bons olhos, cara, apesar da gente estar numa dificuldade, né, de linguagem com os mais jovens, os tempos, né, a forma de comunicação está um pouco diferente, aí tem um conflito de geração, mas eu acho que a facilidade com que a gente consegue conversar hoje, né, até mesmo para fora, né, a questão da internet e tudo mais, por mais que a gente sempre tem aquele pensamento que está tudo difícil, mas eu acho que a molecada aí tá vindo com força. Eu vejo pelos sons assim que a gente vai, mesmo, né, ainda muita banda antiga tal, que tá voltando, mas sempre tem ali uma galera mais jovem colando, dando apoio e levando a mensagem para outros rolês também. A gente vai ter que conviver com essa globalização da informação aí. Não vai ser só cara que curte nós que vai estar no nosso show e essa galera que vai ser responsável para levar a mensagem, porque só no nosso rolê fica difícil, né? O que mudou dos 90 para cá, eu creio que a cena ela é uma espiral dialética. Desconfio que talvez seja as transformações, diga-se de passagem, tecnológicas, tanto físicas quanto virtuais. O que mudou é a vertiginosa velocidade com a qual a informação e a comunicação se faz nos dias atuais. Do ponto de vista negativo, eu penso que, às vezes, o quão o termo passa a ser essas informações, essas gravações de tantas plataformas virtuais, passam a ser algo efêmero, frívolo e passageiro. Então, eu falo isso, né, enquanto uma postura também, né, de se opor a certo comercialismo que está tendo, né, devido às relações atuais, né, do digital, né, porque como eu falei, né, quando se restringe isso a um produto digital, à internet, a Instagram, a essas plataformas, vai virar produto necessariamente, porque não se engane, as redes sociais, elas são vitrines. E se a gente está nos colocando na vitrine uma coisa que não era para ser vendida a priori, o que a gente está fazendo realmente? Né? Então, eu sou partidário disso, né? De manter essa essência, manter essa estética e manter essa postura, né, dentro da cena noisecore. E para finalizar, é importante dizer que a cena ela vai se renovando, né? Ela foi se renovando todas essas décadas
E chegou aos dias atuais exatamente porque com essa troca de ideias, essas trocas de informação com as gigs, com os zines, enfim, isso é muito importante. E na atualidade a internet ajudou muito, né? Queira ou não queira, como na nossa época a gente tinha que trocar cartas, trocar fitas, com a internet agora, as novas gerações, né, tem essa oportunidade de não passar pelas dificuldades que a gente passou, né, para conseguir materiais, né. Então, automaticamente você vê uma renovação, porque as novas gerações têm essa possibilidade com as plataformas de escutar as bandas antigas, escutar bandas novas, ler zines antigos, né, muitos zines estão na internet digitalizados, né, de ler as letras das bandas, né, muito do que tem na internet você tem com nome de som, com letra, enfim. Queira ou não queira, as plataformas têm esse aspecto positivo, né, de ajudar a trazer novas gerações e fortalecer a cena e com isso ela continuar e ainda vai continuar por décadas e décadas. Então, queira ou não queira, apesar de alguns aspectos negativos, mas a internet trouxe mais aspectos positivos, né, para a cena. E queira ou não queira, você consegue se comunicar com pessoas do mundo inteiro, né? A dificuldade que a gente tinha de conversar com uma pessoa na Argentina, que é um país vizinho, hoje em dia você conversa com pessoas no Japão, na Suécia, na Austrália, né? Então, nesse sentido, para o underground, foi um ganho, sem dúvida, muito produtivo, né? Um ganho realmente qualitativo, na verdade, né? Acho que quando se fala do grind no Brasil e se vai falar de Brigada do Ódio, não tem como não falar sobre o Luizão e agradecer, né, o período que a gente conviveu. O Luizão, ele tem uma trajetória que ele mostra, né, nessa trajetória, a procura dele por bandas que conseguissem fazer um som cada vez mais extremo. Ele sempre procurou inovar em relação à velocidade. O Luizão pensava muito na velocidade. E ele falava que tinha que ter um som fodido e veloz ao mesmo tempo. Ele sempre procurou isso com Auster, Brigada do Ódio, com Psicose, quando ele passou pelo Psicose, Olho Seco. Eu tive a felicidade de estar com o Luiz, acho que nos dois momentos mais extremados aí de música, que foi o Brigada do Ódio e o Olho Seco, que acho que a gente conseguiu chegar no que a gente almejava naquele momento. E outra pessoa que eu acho que é importante se lembrar quando se fala de grande aqui é do nosso amigo Alex Strambio, que a gente fala Alex Bucho às vezes, mas a gente que é do ABC conhece ele por Poodle, né? Conseguiu estruturar uma boa rede de divulgação da música extrema aqui do grind aqui no Brasil e fazer essa relação posterior. Ele foi um cara importantíssimo. E aproveitar e lembrar que a Jaqueline, ela está vamos dizer assim, o legado, né, da Bucho. A Jaqueline está tocando a Bucho Records ainda e está não só as gravações, como também a elaboração de shows, né, principalmente no Rio de Janeiro. A Jaqueline tem feito um trabalho excepcional e aí também, tô com a camiseta do Traças, inclusive, lembrar a participação feminina, principalmente dos anos 2000, na música extrema, ela é muito grande e muito significativa também, que traz outras perspectivas de discussão social e outras perspectivas de discussão existencial. Eu considero que foi um grande privilégio, né, poder participar de tudo isso e ser atuante na cena, tocar, produzir fanzines. Considero aqueles dias mágicos, né, porque era realmente a minha vida, né, era o que eu fazia e vivia para aquilo. Tipo, a minha vida era fazer faculdade, né, tocar, ensaiar, fazer o fanzine,
trocar cartas e materiais com pessoas do Brasil e do mundo inteiro. E realmente a presença feminina na época era pouca, mas tinha algumas meninas envolvidas na cena, bastante atuantes, fazendo zines, e umas até, né, estão presentes até hoje, assim como eu, e outras não, mas faz parte, né? É o ciclo da vida e não censuro nenhuma. Eu posso falar que a nossa jornada, a nossa caminhada, ela teve um início de fato, existe um presente e o futuro ainda é uma coisa a ser descoberta. E o hardcore tem muito ainda o que dizer. Então, nós estamos atentos a estar sendo presentes aos fatos contemporâneos e respondendo de pronto a tudo que está acontecendo ao nosso redor, seja politicamente, seja a nível de gênero, seja a nível cultural. É algo que você leva para sua vida, me influenciou não só em termos de cultura subversiva, mas para a vida toda, né? A gente aprende muita coisa, por exemplo, respeitar as diferenças, minoria, tratar bem o próximo, não ser um cuzão arrombado, um mercenário, um aproveitador. Você aprende muito com a cena barulho, essas coisas, sabe? Você não ser um cara arrombado aí, vendido. Acho que é isso. Em termos de som, o bagulho até hoje. Para nós foi muito bom, para nós a gente aprendeu a ser melhor, né? Respeitar todo mundo, respeitar a diferença, mas ajudou muito para todos nós tornamos melhores um pouco. Sobre essa questão do que representou, né, essa convivência com a cena, em que sentido que essa experiência influenciou na minha vida, né? Eu posso dizer que praticamente tudo, né? Na verdade, as minhas escolhas pessoais, né, profissionais, e tudo aquilo que eu hoje faço tem alguma conexão com o fato de ter participado dessa cena underground, né, noisecore, grindcore, mesmo metal extremo também. Uma boa parte dos meus amigos são dessa cena. A minha formação de caráter tem a ver com isso também. Minha formação política tem muito a ver com a convivência com esse meio, né? A minha vivência dentro do underground é fundamental para mim, como ser humano, como indivíduo, entendeu? Como formação de caráter. E assim, é interessante que me levou justamente a fazer o que eu quero fazer, o que eu queria fazer, da forma que eu sabia fazer e da forma que eu sei fazer. Assim, ligando foda-se para a questão da opinião das pessoas, né? Então isso me ensinou muito, e isso eu carrego até hoje, entendeu? O lance de não esperar para que alguém faça, eu mesmo vou lá e faço. Eu acho que isso é uma grande lição, né? Que o cenário dentro da música, dentro do underground, dentro do rock de uma forma geral, dentro do punk, justamente me levou. É essa formação mesmo do caráter como indivíduo, né? Eu acho que nós que estamos na cena praticamente mais de 30 anos, eu acho que é óbvio que isso moldou muito da nossa personalidade, do nosso jeito de ser, né? Eu acho que, tô falando assim, quem está vivenciando isso até os dias de hoje considera a cena algo importante, algo que realmente tem importância de você estar dentro dela, ajudando, organizando e mantendo ela viva, né, nessa resistência, né? Então, eu acho que naquela época isso era muito importante e durante todas essas décadas ficou evidente que valeu a pena estar nessa resistência, valeu a pena estar organizando gigs, festivais, enfim, fazendo todo esse corre durante
todo esse tempo e estamos aqui, firme e forte, continuamos aqui ainda, né? Porque a gente, só que assim, a gente só tocava. Hoje, além de fazer um som, a gente organiza evento, né? Exatamente. Dizer, faz parte da nossa vida. Eu não me vejo sem estar nesse meio, sem estar fazendo um som, sem estar organizando. Exatamente. Faz parte da gente, assim. Queria agradecer aos amigos, irmãos que tocam comigo até hoje e que já tocaram. Mauro, André, Davi, Ruptura Noise, Porcão, Guinho, Cavaleiro e Bastard God, Regis, Tubarão, Marlos e Grotesque, Índio, Marlos e Regis, Toxemia. Agradecer também Valdeci da Silva, é o cara por trás dos desenhos aí, das artes, que faz pra gente fazer a capinha de CD, capinha de fita, arte das camisetas e tudo mais. Um abração, Valdeci. Essa camiseta aqui quem fez foi o grande amigo meu, Donizete Cabelinho Lino, de Mogi Guaçu. Essa peita aqui é da banda do Cristiano Passos. Obrigado, Cabelinho. Sempre que pode estar fazendo pra gente Bastard God, peita do Essenes, peita do Ruptura Noise. Meu grande abraço, amigo. Tudo de bom. Queria agradecer aí a todos os envolvidos e falando e assim relembrando, né, que a gente está na ativa ainda. O GOP dos integrantes, restou só eu, né, que está levando a banda adiante. E em breve aí tá saindo um novo material, um GOP mais industrial, né, mais barulhento. E é isso aí. Queria agradecer aos companheiros aí, né, da banda Nós, Industrial Holocausto, Cristiano, Necrobotia e enfim, a todos que estão aí nesse material, né, que está sendo produzido aí. Então, pessoal, a Putrefação Humana tem alguns materiais físicos lançados que estão aqui, tem algumas coisas, né, lançadas aí. Eu queria também agradecer, né, ao Adrian, que está fazendo esse trabalho maravilhoso aí e que está documentando nossa cena, né, que resiste e persiste até os dias de hoje, e que nós escolhe a vida, né, cara? Barulho é vida, viva o barulho consciente, viva o anti-música, sempre consciente, sempre ativo e sempre produtivo. Grande abraço a todos aí e valeu demais. Brigadão. Do underground, da cena, né? Gride, noise, punk, HC, metal, o que seja. Uma coisa que eu prezo muito é a amizade. E mesmo fora, um pouco, longe disso, tem aqueles amigos que você vai lembrar sempre. E que nunca é esquecido. Talvez gente que nunca vi pessoalmente, mas através de contato por carta, uso por WhatsApp, sempre é gratificante estar conversando. Logicamente, o pessoal de Mirassol, Mirão, Netão, de Rio Preto, Zurca, grande amigo. Tem muita gente, cara. Pessoas que fazem falta de estar junto a gente. Pessoas que ajudaram a gente. Pessoas que são amigos da gente, não por interesse, mas sim por vontade de ter a coisa propagada. A nossa banda, o Ataque Bled, sempre se posicionou contra todas as formas de opressão, desde a invasão dos europeus ao país, desde do período de colonização, de escravidão. Somos uma banda totalmente
oposta a toda a escravidão, a toda a opressão, seja ela de gênero, racial, tá ligado? Religiosa. Somos uma banda libertária e o Ataque Epilético nunca deixou de manifestar seu ódio, seu inconformismo frente a todas as expoliações, a todos os, vamos dizer assim, os entraves que o Estado, que os governos sucessivamente vêm colocando. Todos os governos, para nós, como punks anarquistas, foi um estorvo, foi um empecilho na nossa caminhada. Amo essas coisas de falar do passado, né? Para mim é uma coisa muito boa mostrar o que a gente fazia e pegar as pessoas daquela época de 80, 85, 90 que estão na ativa e fazer essa entrevista, esse documentário para mostrar lá no futuro que a gente não perdeu o foco em nada. Só estamos mesmo com a barba grande, branca, mas a cabeça, a mente evoluiu para melhor, as atitudes continuam a mesma e dá um incentivo, né, às pessoas que o mundo tá escroto pra caralho, mas a gente tá aqui na resistência. Então o recado é esse. O interessante é não deixar o barulho morrer, dando espaço para as bandas que fazem e fizeram parte do underground do noisecore no Brasil, do anos 90 a 2023. E é isso aí, barulho não é capitalismo, barulho é atitude, barulho é vida. Viva o barulho, viva o barulho, viva o barulho, viva o barulho! Abraços a todos maníacos por barulho! O grindcore ele continua e ele é resistente e tem que ser firme para poder continuar com o underground, mas claro, mais consciente, né? Radicalismo sempre, mas um radicalismo de forma consciente, né? Que não seja aquele radicalismo que atrapalhe, né, a cena. Acho que o underground pede quando a gente tem esse tipo de contexto. Olha, eu acredito que a cena noisecore ela vai se perdurar ainda durante décadas, dessa forma como eu citei anteriormente. Talvez não como banda, mas talvez como um one-man band controlando pedais, enfim, recursos tecnológicos, ou não, né? Tanta coisa pode acontecer que a gente não sabe. E longa vida ao barulho, barulho é vida, barulho é essencial para todos nós, amantes do som sujo, agressivo e bagaceira. Aí pegando o gancho com relação a tipo, essa questão da filosofia mesmo de vida, né, do faça você mesmo, de você fazer da forma que você pode fazer, de que você consegue fazer, o recado que eu sempre deixo para essa galera nova é que realmente faça. Hoje, principalmente, eles têm muito recurso, coisas que a gente não tinha na época, né? Então, hoje é muito mais fácil você ter uma banda, sem dúvida. Hoje você grava um disco em casa, né? Se você toca, ou se você não toca, você consegue gravar um disco sozinho, em casa. Então, até mesmo sem ter os instrumentos. Eu conheço pessoas que, né, não tocam absolutamente nada e lançam material como banda mesmo, se utilizando desses recursos da tecnologia. Então, assim, o que eu deixo uma ressalva é para que a galera realmente faça, né? Faça realmente com afinco, né? Com o querer mesmo, sem se preocupar com o que os outros vão falar ou vão pensar. Mas, assim, não deixe de fazer. Façam. Façam e façam. Então, acho que é isso. Basicamente, o que é importante acrescentar é que essa cena é muito importante e que todos nós temos muito orgulho de ter participado dela, né? Eu, por mim, sempre digo, né? Se não fosse o grindcore, o noisecore e toda a cena extrema, eu certamente não estaria aqui ainda, né? Acho que a minha vida toda eu devo ao fato de ter participado dessa cena underground
desde muito jovem, né? Então é isso mesmo. Eu quero que todo mundo no planeta todo continue fazendo o que está fazendo, inclusive aí no seu país. Continuem sendo vocês mesmos, não abaixem a porra da cabeça para ninguém, respeite o próximo, faça o que você sente vontade de fazer. Como palavra final, eu gostaria de agradecer pela lembrança e pelo convite e utilizar uma frase que me acompanha desde quando eu conheci a tal cena. Só a luta muda a vida. Avante sempre. Você que está assistindo esse vídeo nesse momento, esse documentário, se ligue no Noisecore, valorize o Noisecore, porque é resistência total. Vida longa ao Noisecore, vida longa essas bandas barulhentas. Barulho sempre, hardcore sempre, barulho vivo e ativo. Barulho Grind Noisecore resiste. Um salve a todos aí, ó. Nossos amigos aí do Brasil, barulho. do mundo, ó. Força aí, ó. Anarquia sempre, a luta continua. Noisecore não pode parar. Longa vida ao Noisecore brasileiro. Acho que isso é importante. Longa vida à cena underground brasileira, em geral, e às cenas underground do mundo inteiro. Valeu, muito obrigado. Thank you.